Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os indicadores sociais, sobre a importância dos indicadores sociais e sobre a importância de conhecermos os indicadores sociais para o exercício da cidadania ativa, que é a capacidade das pessoas de conhecerem efetivamente como monitorar, como exercer o controle social sobre as políticas e as ações sociais, as políticas públicas e as ações sociais. Então, os indicadores são uma ferramenta muito importante para esse conjunto de ações, né, que as pessoas precisam, cada vez mais no Brasil de hoje, ter acesso para poder efetivamente conseguir construir políticas que sejam efetivas e principalmente mirando aqui o cumprimento da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, como surgiram então os indicadores? Qual que é a importância dos indicadores sociais? Tem uma longa história, mas se a gente pensar na literatura recente, né, do século XX para cá, os indicadores sociais eles vão surgir com a necessidade de avaliação dos programas, das políticas públicas, das políticas sociais criadas no âmbito do welfare state na Europa, no pós-guerra, e também dentro das ações de financiamento que os Estados Unidos fizeram para a reconstrução da Europa e para o desenvolvimento, na época, um termo muito debatido, né, do chamado terceiro mundo. Então, a forma de avaliar o impacto desses financiamentos, né, nos programas de cooperação, né, e desenvolvimento era feito através desse conjunto de elementos que caracterizava, então, que se definia como o impacto social dessas ações. Então, os conceitos de avaliação e impacto social, eles vão estar na origem da ideia dos indicadores sociais, avaliações dos programas, das políticas sociais, das políticas públicas, do financiamento e da cooperação para o desenvolvimento e a medida, então, do impacto social que essas ações tiveram. Né? Nos Estados Unidos, então, na década de 60, houve uma mobilização muito grande, era um período de bastante debate, bastante de discussão nos Estados Unidos em torno dos direitos, né, direitos humanos, e também um questionamento muito grande sobre o uso que o governo norte-americano vinha fazendo em relação aos dispêndios militares, principalmente no âmbito da Guerra Fria. Né? A gente sabe que a União Soviética saiu na frente na corrida espacial, né, com o Yuri Gagarin, com o Sputnik, e os Estados Unidos, no início da década de 60, o presidente Kennedy lançou lá o desafio de colocar um homem à Lua, né, até o final daquela década, né, que foi feito em 69, e houve um investimento muito alto, né, na NASA para o desenvolvimento desse programa que tinha uma finalidade militar, primeiramente, mas também para o desenvolvimento de capacidades, de instalações, de modernização da indústria americana, com fins de torná-la hegemônica, né, no mercado internacional, competindo com outros países e principalmente, né, nessa disputa com a União Soviética. Então, as críticas ao programa da NASA levaram a pressão no Congresso nos Estados Unidos nos anos 60 e foi montada então uma comissão para estudar os impactos do programa, os impactos sociais do programa espacial norte-americano, programa espacial desenvolvido pela NASA. Desse mesmo tempo foi publicado, nessa época, foi publicado um livro que se tornou referência
bastante depois revisto, criticado, mas é uma referência para a discussão de impacto social, o livro do Eduardo Schuman, Princípios e Práticas da Ação dos Programas de Ação Social e Política de Serviço Público, né, que define a metodologia de avaliação, define vários conceitos. O livro é criticado porque ele se baseia no método, exclusivamente no método experimental, essa era a visão do Schuman, né, mas a intenção do programa era, desse livro era definir esses conceitos. Junto com o livro do Schuman, né, também o trabalho do Raymond Bower, que era um dos coordenadores ali da comissão da NASA, com essa ideia da avaliação, de sistematizar a forma como se faz a avaliação, o Raymond Bower ele definiu pela primeira vez então o termo indicadores sociais. Os indicadores sociais como sendo o instrumental que permitiria a avaliação essa que vinha sendo, então, desde os anos 50, colocada em prática e pelas diversas agências e que ganhou uma sematização muito forte com o trabalho do Schuman. O Bower, então, cria essa ideia, né, dos indicadores sociais em 1966 e vai levar essa ideia dos indicadores sociais para o programa da NASA, né, para a avaliação do programa da NASA, para a comissão que o Congresso criou, uma comissão de especialistas, pessoas, né, renomadas lá nos Estados Unidos para fazer esse estudo, para avaliar então os indicadores sociais como forma de identificar e antecipar os impactos sociais. Né? Então, os indicadores sociais, a partir dessa ideia, no final dos anos 60, 70, eles começam a tomar forma como o elemento para avaliar, ou seja, para identificar, então, avaliar o problema social que está sendo feito, está sendo discutido, o diagnóstico, para antecipar, ou seja, para planejar as ações sociais, né? E também para, então, mensurar os impactos sociais das ações. Houve um grande movimento em torno dos indicadores sociais a partir disso, né, logo no início dos anos 70, né, no mundo inteiro foi criada a revista de indicadores sociais, a revista internacional, que existe até hoje, Social Indicators, revista referência no campo. Vários países montaram seus grupos de estudos sobre indicadores sociais, e aqui no Brasil, em 73, veja, a gente estava na época ainda da ditadura militar, do Médici, no PND-1, né? Estávamos na época do PND-1, que foi de 72 a 74. Né? E a ideia do PND-1, lá do Reis Veloso, do Mário Henrique Simons, era criar a base, né, de infraestrutura para o desenvolvimento econômico. A gente estava, né, começando ali o período já estava no auge ali do período do milagre econômico, crescimento, né, econômico do Brasil, e o IBGE, então, de maneira pioneira, e vamos dizer assim, de uma maneira até desafiadora dentro desse contexto, propôs, então, a criação do grupo de projeto de indicadores sociais, né, para pensar, né, qual o impacto social, poder mensurar o impacto social dessas ações do Plano Nacional de Desenvolvimento, outras ações também, mas também do Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinham como foco o desenvolvimento econômico. Né? Em 1979, então, já no âmbito do PND2, né, do Geisel, né, finalzinho do governo Geisel, começando ali a mobilização para a eleição do Figueiredo, o IBGE lançou então a publicação Indicadores Sociais, que é um relatório que é um marco, né? O relatório de 79, ele é um marco para o Brasil na produção de indicadores sociais. O IBGE não só discute, né, ele sistematiza os indicadores sociais com uma série de informações, como também dá um horizonte conceitualizando quais os indicadores que a gente poderia trabalhar
na forma, né, de pensar políticas públicas no Brasil. E o relatório também, ele é interessante porque logo na sua introdução ele traz uma análise crítica que esse grupo foi acumulando sobre como conceituar os indicadores, sociais, né, o que ele chamava naquele relatório de armadilha, né, teórica, a armadilha dos indicadores sociais, qual que era? A armadilha de medir apenas o que é mensurável e não o que é relevante. Então, não há um descarte, né, do que é mensurável, é importante você mensurar o impacto, mas você precisa construir as fontes de dados, construir a capacidade analítica para você ir além daquilo que está disponível à primeira mão. Esse é o desafio que o IBGE se lançou, né, para não se limitar apenas a medir o que já era possível de ser mensurável, que necessariamente poderia não ser o relevante para se pensar os indicadores sociais. Dessa maneira, então, os indicadores eles vão romper, né, com a hegemonia, e essa é a importância dos indicadores, romper com a hegemonia dos indicadores econômicos para avaliar o desenvolvimento e a qualidade de vida. O desenvolvimento econômico medido principalmente pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, né? Não é o crescimento econômico somente que vai criar as condições para a qualidade de vida, para o desenvolvimento social. Essa era a ideia que os indicadores sociais traziam como inovadoras para se pensar o conjunto de políticas públicas. Em 98, a partir de 98, então, pouco mais de 10 anos depois do relatório, o IBGE começa a publicar de maneira periódica a síntese dos indicadores sociais, um relatório, né, que o IBGE produz, disponível no site do IBGE, então define os indicadores sociais de maneira geral, para a gente acompanhar, né, as políticas públicas também de maneira geral. Os indicadores sociais eles podem ser esmiuçados e criados, e a gente tem uma produção muito grande com indicadores hoje, não só do ponto de vista de habitação, de gênero, população, como a gente está vendo, ou as variáveis demográficas, mas também indicadores de felicidade, indicadores de satisfação, né? Então, é uma literatura muito grande. Mas esses seriam, então, os indicadores básicos para a gente poder trabalhar com, num primeiro momento, ou de uma maneira mais geral, trabalhar com a questão das políticas públicas, segundo as definições feitas pelo IBGE. Então, a síntese do IBGE está disponível no site do IBGE, no setor de estatísticas, e é possível acompanhar então essas informações, esses relatórios que estão lá com os dados disponíveis, com o trabalho que o IBGE vem fazendo e vem desenvolvendo ao longo de todas essas décadas. Então, nós temos no Brasil uma solidez de trabalhos, de dados, de um acúmulo de expertise, vamos dizer assim, que nós precisamos incorporar para poder fazer valer efetivamente, principalmente em momentos como o atual, em que cada vez mais é necessário que as pessoas tenham acesso e conheçam efetivamente esse acúmulo de informações geradas para que a gente possa planejar, monitorar, fazer o controle social das políticas públicas, das ações sociais, efetivamente buscando, aí no caso nosso agora, com uma meta muito clara, a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.